Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Que história! Meu comentário, quando eu a li pela primeira vez, quando eu a recebi, eu falei, meu Deus, que privilégio meu de receber uma história tão linda assim e poder contá-la para cada um de vocês, com muito carinho, com muito amor, carregada de emoção, de amor, os detalhes. A gente vai viajar nessa história, a gente vai passear, passando por lugares incríveis, fantásticos. Você vai amar essa descrição, esse relato detalhado de uma história linda de amor, mas linda mesmo. Podemos começar? Vamos lá? Tá preparada? Então eu vou começar agora. Mas antes, pessoa, pessoa, Deus lhe fez pessoa com perfeição. Olha pra você. Você se olhou no espelho hoje? Você tá linda, por dentro e por fora. Deus a capacitou de tantas qualidades. Deus te deu um intelecto, saúde, essa presença de espírito que você tem, esse seu carisma. Você pode ser o que você quiser. Ora, se você pode ser o que você quiser, então seja gentil, por que não? A gentileza sempre gera mais gentileza. Você não gostaria de assistir um mundo melhor, um mundo gentil, que parta de você? Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Faça isso e você descobrirá que, na verdade, a pessoa mais ajudada da história acabou sendo você. E se sobrar alguma gentileza, e eu espero sempre que sobre, manda um valeu demais aqui pra gente. O valeu demais é para ajudar o canal, é para fazer o canal prosperar, crescer, melhorar. O valeu, ele começa com R$1. Você pode ajudar da forma que você quiser. O ícone é uma criação do YouTube para todos os geradores de conteúdo. O ícone é um coração e dentro desse coração tem um cifrão. Fica logo abaixo do vídeo, coração com cifrão. Clicou ali, você pode nos ajudar da forma que você puder. E se ainda não puder agora, não tem problema. Vamos ouvir a história, você já está ajudando muito. Dá o teu joinha, não vai esquecer, hein? Dá o teu joinha na história. A história começou. Olha, tudo na minha vida começou logo após a minha formatura em odontologia. O meu pai, ele tem um primo que é português. E esse primo português do papai vive na cidade do Porto. Que esse primo já tinha dito pro meu pai: Afonso, Afonso, aqui em Portugal há uma tremenda falta de profissionais dentistas, Afonso. Mande seu filho pra cá, quando ele se formar, manda ele pra cá. Boa, né? Eu, jovem, eu tinha 24 anos naquele 1990. Eu doido para experimentar o novo. Você imagina, você com 24 anos, você quer mais conhecer o mundo. E eu fui de Malicuia, me mudei para Terrinha. E realmente, o Antônio, o primo segundo grau meu, mas o primo em primeiríssimo grau do meu pai, ele tinha razão. Havia muito espaço para dentistas naquele momento por lá, em Portugal.
Mas essa notícia correu o mundo, sabe? E olha que à época nem tínhamos ainda a internet do jeito que ela é hoje, hein? Não tinha não. E houve um grande êxodo de dentistas brasileiros para lá. Mas foram tantos dentistas, mas tantos brasileiros, que até a legislação lá em Portugal teve que ser mudada. Aquele 1990 ficou conhecido, a era ficou conhecida, né, como a era dos dentistas em Portugal, os brasileiros dentistas em Portugal. Nós, munidos dos nossos diplomas, alguns dentistas brasileiros mudavam-se para Portugal e passavam lá a exercer a profissão num mercado que era muito melhor que o nosso, economicamente falando, né? Na época, havia um acordo entre Portugal e Brasil que estabelecia o seguinte: a equivalência direta entre todos os diplomas universitários do Brasil. Era assim: você formou no Brasil, você está formado em Portugal. Havia essa equivalência, sabe? Mas o fluxo migratório de dentistas brasileiros incomodou tanto os profissionais dentistas portugueses que até a legislação teve que ser mudada, alterada. Aí não havia mais a equivalência, não significava que se você formasse em odontologia no Brasil, você estivesse formado para Portugal. Mas só que eu tive o benefício porque eu cheguei um pouquinho antes disso, cheguei à frente. Então, de início, eu fiquei morando lá na casa do primo Antônio. Ele me recebeu bem, mas ele tinha características europeias, gozada a formação, a educação do europeu é muito diferente da nossa. Você vê, ele era primo do meu pai, mas como tinha sido educado lá, era diferente, sabe? Então eu vi que eu podia ficar ali, mas não era por muito tempo, não. Então, depois, com os outros colegas brasileiros, mais ainda alemães, os espanhóis invadem muito ali Portugal, e português invade muito a Espanha também. Eu fui morar numa espécie de república na cidade do Porto. A cidade do Porto é maravilhosa. E aí eu fui descobrindo aos poucos os seus segredinhos, como diz o português, seus segredinhos. Eu fui descobrindo os segredinhos da cidade do Porto. Isso como todo jovem na Europa. Eu já era formado, mas os meus colegas não, eles eram estudantes, né? E eles cursavam medicina, especialmente eram alunos de medicina da Universidade do Porto. Mas uma coisa era comum a todos: tínhamos que economizar. Eu já formado, mas eu estava começando. Eles estudantes, então a gente tinha que economizar. Nessas ocasiões, eu ficava hospedado no que eles chamam de Student House. O povo estrangeiro que chega lá, eles chamam a república de Student House. Mas é uma república de estudantes, onde eu convivi com muita gente bacana e acabei fazendo por lá muitos amigos. Tanto, já falei, alemães, brasileiros, portugueses, marroquinos. Olha, era uma verdadeira torre de Babel. O mundo quase inteiro parecia estar representado ali. Mas em meio a essa verdadeira ONU estudantil na qual eu vivia na cidade do Porto, uma pessoa iria marcar profundamente a minha vida. Ela, a Sol. Ela era diferente até no nome. Se bem que o nome Sol para mulher, em Portugal é um nome comum, sabe? Aqui no Brasil, você não vê, né? Quase. Tem uma ou outra chamada Sol. Em Portugal é bem mais comum. Então eu conheci a Sol, uma portuguesa que na época ela era responsável pela cozinha do restaurante da Associação Portuguesa, lá na cidade do Porto. O que de princípio me atraiu nessa associação foi o preço da comida, o preço dos pratos. Eram preços bons, muito mais em conta do que nos outros lugares, uma vez que prioritariamente eles atendiam a turma que estava na luta, os estudantes, né? E eu que estava começando. Então eu me misturava a eles e acabava indo no embalo. Sem contar que a comida era uma delícia, de boa qualidade, muito gostosa. Ali todos nós nos encontrávamos e encontrávamos conforto, satisfação.
Era legal, muito legal. Talvez era a mais saborosa comida da Europa e pelo melhor preço. E foi lá que eu conheci aquela portuguesa linda Sol. Ela me foi apresentada por um amigo comum, a quem chamávamos de mestre. E eu vou chamá-lo em toda a minha história, para não declinar o nome dele, porque ele é muito conhecido, eu vou chamá-lo de mestre. O mestre, ele era um professor, ele era brasileiro, mas radicado lá em Portugal. Ele era um professor brasileiro de medicina, ele dava aula de anatomia, era um craque. Ele não era chamado de mestre à toa, não. Não era da boca para fora, não. O cara é bom mesmo. E ele ministrava aulas tanto lá na Universidade do Porto, como também em Coimbra, que é uma cidade historicamente estudantil em Portugal. E foi o mestre, foi exatamente ele o responsável por eu ter conhecido a Sol. Foi ele quem nos apresentou. Nossa, me simpatizei com ela assim de cara, sabe? Foi uma simpatia imediata. E dali, entre mim e a Sol, nasceu primeiro uma amizade bonita e delicada, mas que não demorou muito para se transformar em amor. A Sol, ela era mais velha que eu. Ela tinha passado um pouquinho dos 30 anos, sabe? E eu, como já disse, eu tinha 24. Ela tinha passado um pouquinho dos 30. Uma moça descasada, sem filhos. Esse é um detalhe muito importante, anote aí. Então a Sol não tinha filhos, era descasada, era uma mulher simplesmente encantadora. Mas quando eu falo encantadora, não é só pela beleza física, porque ela também era muito bonita, mas havia nela algo de diferente que eu fui descobrindo aos poucos, que ia me cativando cada vez mais. Estávamos juntos sempre que podíamos estar e terminamos nos apegando muito um ao outro, de uma forma que nenhum dos dois, sabe, esperava. A gente, quando começou, a gente não sabia onde aquilo ia dar. E superou a expectativa. A família de Sol, na verdade, se resumia ao pai e à mãe dela. Ela tinha o pai e a mãe, e esse pai e mãe viviam numa aldeia pertinho da cidade do Porto. Ficava na Ponte de Lima. Chama-se, o lugar recebe esse nome, Ponte de Lima. É uma pequena aldeia, eles chamavam de Aldeia Minhota dos Estorões, não Estorões, não, o correto é esse, o nome lá. É a pequena aldeia Minhota de Estorões, um lugar lindo, lindo e aprazível, que tinha um segredo que merece ser descoberto um dia. A água de lá passava por lá uma ribeira com o mesmo nome, né, que era Estorões, vinda do alto da Serra de Arga. As suas águas límpidas e cristalinas serpenteavam por florestas, por terrenos agrícolas, até que chegavam à aldeia. Que água, gente, que água era aquela! Na temperatura certa, a água era geladinha sem estar na geladeira. Sol brincava comigo. Quem bebe desta água jamais esquece. O português tem uma pronúncia diferente para água, né? Eles falam assim, vamos beber da aguinha? Sai assim a pronúncia. Eu me lembro dela falando perfeitamente. Vamos beber da aguinha? Era essa água. Quem bebe dessa água jamais esquece. Verdade. Eu nunca esqueci. Ela, a Sol, nas folgas do restaurante, ela ia passear por lá para ver o pai e a mãe. E me levava com ela. Quantos lindos momentos de amor eu e ela vivemos por lá. Houve um período que ela saiu de férias, que coincidia, lógico, com a férias dos estudantes, porque, na verdade, a Associação Portuguesa funcionava em função mais dos estudantes. Coincidia, então, as férias dela com os estudantes. E ela ficou na aldeia por um mês. E eu aproveitei
e fiquei esse período de 1 mês morando com ela, com a Sol por lá. Olha, se alguém me perguntasse a essa época com quem eu iria me casar, mas eu não tinha dúvida, eu ia responder com toda certeza, com a minha doce portuguesa de nome Sol. O Sol nasceu para todos, mas a Sol nasceu para mim. Eu brincava com isso. Nessa convivência de férias, eu acabei ficando íntimo também dos pais dela. Lógico, você imagina, passamos o quê? Período das férias, coisa de uns 28, 30 dias, ficamos juntos. E aí eu percebi que o nosso relacionamento estava ficando sério. E nós nos enveredamos por esse caminho de amor. E durou, viu? Quase 2 anos. Quase em 2 anos. Vez em quando, a Sol, ela ia a Vigo, na Espanha, porque era lá que ela vivia enquanto ela esteve casada. O ex-marido da Sol, ele era espanhol, ele não era português. Ele era espanhol e tinha um barco pesqueiro em Vigo e com ela ainda ele não tinha regularizado a situação de separada. Ela sempre ia até lá para discutir com os advogados do marido a situação dela de separada, né, de descasada, chamem como quiser, de divorciada. Vigo, a cidade de Vigo, para quem não sabe, ela fica a cerca de meia hora da cidade de Valença. E Vigo é conectada com Portugal, com a cidade do Porto, por uma autoestrada. É um município com maior população da Galiza, que eles chamam. Tem um porto marítimo e pesqueiro muito bem conceituado. É uma cidade boa, assim, sabe? Vigo, cidade rica na produção pesqueira. E esse, em verdade, era o único período que a gente ficava separado, eu e a Sol, quando ela ia para Vigo. Que ela ia lá resolver as questões do marido, talvez no acerto. Você sabe como é que é? Separação sempre tem um acerto financeiro, aquelas coisas todas, burocráticas. Vamos chamar assim, as coisas burocráticas. Então era um período que ficávamos separados. Mas foram 2 anos, sabe, de muita alegria, inesquecíveis, que eu cheguei a imaginar que aqueles 2 anos iriam se transformar em algo muito mais consistente, porque que nós íamos ficar juntos ia ficando cada vez mais latente, cada vez mais verdadeiro, cada vez mais natural. Aparentemente, éramos feitos um pro outro. É isso. Mas quando foi meados de 1993, foi esse o ano, meados de 93, pouco antes do meu retorno definitivo para o Brasil, que aconteceria no comecinho de 94, 3 meses depois desse dia que eu estou relatando para vocês agora, que uma coisa imprevista aconteceu. A Sol, ela estava em Vigo, Espanha, e ela me ligou, me telefonou de lá. O combinado era da Sol voltar em 3 dias da viagem. E quando ela voltasse, nós iríamos curtir as férias lá na aldeia, lá com o pai e a mãe dela, ver a família dela. Seria mais um período juntos por um tempo. Mas, pouco antes dela voltar, ela me ligou, dizendo que ela precisava me falar uma coisa muito importante. Então ela estava misteriosa, ela estava, sabe, cheia de mistério. Fez questão de marcar o nosso encontro num restaurante chamado O Porton. O Porton. Esse restaurante O Porton ficava lá mesmo em Vigo. Lógico, como ficava em Vigo, ele era especialista em frutos do mar. Então ela me instruiu como eu deveria fazer, que eu tomasse o ônibus e em coisa de no máximo 2 horas eu chegaria. Então
às vezes as pessoas estranham, falam, nossa, mas você estava na cidade do Porto, em Portugal, aí você ia para Vigo, na Espanha, 2 horas de ônibus. Exatamente, imagine, são 152 quilômetros de distância até Porto. Com menos de 2 horas eu chegaria lá de ônibus. Até aí, a combinação, eu não entendi nada do porquê de todo aquele mistério dela. Mas claro, eu aceitei a proposta. Então, na hora marcada, eu tomei lá o meu ônibus, fui a Vigo. Na hora marcada, eu estava lá, numa mesa daquele restaurante, O Portão, aguardando por minha amada. Mas agora eu estava tenso, sem saber o que esperar daquele encontro. Afinal de contas, o que ela queria me falar? E eu tô ali esperando. Aí o pessoal me trouxe, assim como entrada, uma sardinha que eles servem, a coisa mais deliciosa do mundo. Eu já estava com fome, né? Porque ela começou a demorar. Então eu comi uma sardinha escabiche. Ixi, meu Deus do céu, aquilo é uma delícia. E eu tô lá comendo, comi a sardinha, tô esperando. Aliás, esperar foi o que eu mais fiz. Ou por outra, foi a única coisa que realmente eu fiz. Esperei, até cansar, esperei por horas. E a minha portuguesinha não veio. Várias vezes eu perguntei na administração do restaurante O Portão se alguém havia telefonado para mim, se havia algum recado de última hora para mim. Mas não havia. Não, sabe, meu nome é Valmir. Ninguém me ligou? Pro Valmir, ninguém ligou? O silêncio era a minha única resposta com relação a Sol. E o pessoal muito educado do restaurante dizia, não tem recado, não, nenhum recado para o senhor, nenhum recado, nenhuma justificativa, nenhuma mensagem de cancelamento, nada. Apenas o restaurante confirmava de que havia uma mesa reservada para Sol e o Valmir, que sou eu, porque ela tinha feito a reserva. Quando eu vi que ela não aparecia, e eu, morto de fome, eu comi lá nesse restaurante o melhor arroz com marisco da minha vida. Gente, é uma delícia o arroz com marisco desse restaurante em Vigo chamado O Portão. Uma delícia! Um dia eu quero voltar lá só pra isso. Eu pensei, né, na hora, quero voltar aqui só pra isso. Depois de esperar muito, eu fui-me embora para casa. Saí, apesar da barriga cheia, saí dali desapontado e muito triste. E mais do que isso, preocupado. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu com a Sol? Não, alguma coisa em mim dizia que ela teve algum problema, mas não nada de grave, sabe? Eu também tenho uma intuição muito fina, muito apurada. Não foi nada de grave, mas algum desencontro ela teve, né? Algum probleminha, alguma coisinha aconteceu. Senão ela teria vindo. Que ela estava bem e de alguma forma aquilo me confortava, eu tinha essa intuição, ok, mas algum desencontro houve. Senão ela teria vindo. Por outro lado, o mistério permanecia. Por que teria minha amada pedido por esse encontro, assim, num território neutro, né? Na Espanha, em Vigo, apesar da pouca distância, dizendo que ela tinha algo muito, muito importante para me contar, indicando ela mesma o local do encontro, e simplesmente ela não apareceu, ela sumiu no ar. O fato, e vocês não vão acreditar, o fato é que
eu nunca mais via sol. Como assim? Não vi mais. Nunca mais via sol. E nunca mais tampouco eu tive qualquer notícia dela. Eu vou explicar. Assim mesmo. Sem aviso, de repente, sem ao menos uma despedida. Olha, eu costumo dar esse exemplo e tem gente que ri. Sabe quando você vê um número de magia, que o mágico faz aparecer um coelho da cartola, e aí ele faz a mágica, e de repente o coelho da cartola desaparece e fala, mas onde foi parar esse coelho? E acaba o número de magia, porque normalmente o número da magia faria com que o coelho ao final reaparecesse. Mas nesse caso, é como se o mágico tivesse feito o número e o coelho simplesmente desaparecesse, sabe? Ela havia desvanecido como que num encanto. Desapareceu, mas não foi por um dia, nem dois, para sempre. Para sempre. Tentei encontrá-la, telefonando diariamente para a Associação Portuguesa. Eu ia ao restaurante, mas ela não voltou. Ela estava em período de férias. Ela não voltou de férias. E nem voltaria mais, porque ela tinha pedido demissão, me informou. O pessoal da Associação Portuguesa tinha pedido demissão. Restava-me ir à aldeia, na casa dos pais dela. Afinal de contas, eu já sou conhecido deles. Eu fui lá. Quando eu chego lá, os vizinhos me informaram que os pais dela tinham se mudado para a Espanha. Olha que estranho. O pai e a mãe se mudaram para a Espanha, mas ninguém sabia ao certo para onde. Falaram em Valença, falaram em Vigo, falaram até que tinham se mudado para a capital espanhola, Madrid. Uma coisa era certa, a Sol quis sumir. Ela quis se esconder de mim, a verdade é essa. Agora, por quê? Aí é que tá. Que ela quis se esconder de mim, ela quis. Restava saber por quê. Ninguém sabia, e muito menos eu. Eu que já estava morto de saudade da minha gente no Brasil. Eu já estava lá em Portugal havia um pouquinho mais de 3 anos. Eu estava morrendo de saudade do Brasil. E então, com esse buraco no meu coração, com o sumiço da Sol, desaparecimento da Sol, eu antecipei a minha volta. Naquele comecinho de 1994, eu antecipei a minha volta. E foi antes até de eu completar 4 anos em Portugal. Antecipei a minha volta. E não tive escolha, senão agora aguardaram uma comunicação da parte dela. Mas acontece que essa comunicação dela nunca veio, jamais veio. Com o tempo, eu fui, deixando aquilo de lado. Não que eu esquecesse de jeito nenhum, jamais esqueci, mas deixei aquilo de lado, tanto quanto pude, embora muito a contragosto. Afinal, foi ela quem marcou o encontro, né? Foi ela quem faltou a esse mesmo encontro. Foi ela também que não me deu nenhum tipo de satisfação a respeito daquilo. Eu fiquei magoado, magoado com a história, de modo que eu firmei o pé e eu não a procurei mais. Ela que me procurasse, porque era ela que me devia satisfações. Já não me preocupava mais com alguma coisa ruim que pudesse ter lhe acontecido, porque você sabe, né? Notícia ruim, ela corre, ela é rápida, e nada fora noticiado de ruim. Então, estava bem evidenciado de que ela quis se esconder, ela quis sumir. Algo dentro de mim me tranquilizava nesse sentido. Eu havia mesmo levado um bolo, como se dizia na época. Vocês lembram dessa expressão? Levei um bolo. E o que me deixava desorientado é que aquele tipo de atitude não combinava com a Sol, mas de jeito nenhum.
Não, mas de jeito nenhum. A Sol era outro tipo de mulher. Ela é espetacular. Ela não faria isso de graça à toa, não. Deve ter tido um motivo, e um motivo sério, para ela me dar um bolo daquele e não me comunicar nada a respeito. Não, que teve alguma coisa, teve. Eu resolvi não insistir mais. De volta ao Brasil, montei o meu consultório com os escudos que eu juntei lá em Portugal. Na época ainda não tinha o euro, mas o escudo era uma boa moeda, uma moeda forte. Então eu trouxe os meus escudos de lá, né? Fiz aqui a troca e, dedicando-me ao trabalho, eu tentava não mais pensar naquilo que ficou para trás. Os anos passaram. Eu ganhei status de um bom profissional dentista. Eu sempre fui interessado, estudando, fazendo curso, melhorando, me especializando, me aperfeiçoando. Sempre fui assim. Só fui me casar no ano de 1998, aos 32 anos de idade. Eu acho que segurou um pouco o meu casamento foi a grande paixão, frustrada paixão pela Sol. Isso, de certa forma, me afugentava um pouco dos relacionamentos mais duradouros, ou, quem sabe, eu ainda tivesse esperança dela aparecer. Então eu só fui me casar com 32 anos em 1998 e jamais eu escondi da Isa, a minha mulher, aquela história. Não escondi dela a minha história com a Sol. A Isa, ela sempre soube desde o início, até porque eu e a Isa, nós começamos como amigos. Ela era minha cliente ou paciente, como queiram, no consultório dentário. Então, ela, como minha cliente e paciente, eu contava para ela da Sol, contava a história. Então, ela soube, na verdade, da história da Sol antes até de começarmos oficialmente o nosso namoro. Ela sabia de tudo. E ela, mesmo depois de casada comigo, a Isa me incentivava a um dia descobrir. Ô Valmir, eu iria a fundo nessa história aí, pra você descobrir o que aconteceu com ela, né? No fundo, a Isa também tinha interesse em saber. Era estranha. Embora não houvesse nenhum tipo de notícia, nada, informação. Em 1999, eu e a Isa tivemos o Augusto, o nosso primeiro filho. Isso em 99. E em 2000, no ano 2000, quase para virar para 2001, nasceu a Isabela, nossa menina. Ela nasceu num dia de Natal. No dia 25 de dezembro do ano 2000, nasceu a Isabela, nossa filha. Então agora eu já estava com a minha família formada aqui no Brasil. Foi quando, gente, veio a Copa de 2002. Para tudo. Para tudo. Presta atenção nesse trecho da minha história. Chegou a Copa de 2002. Vocês sabem que essa Copa ela foi disputada no Japão e na Coreia do Sul, né? Foi a primeira e única Copa disputada ao mesmo tempo em dois países. Isso em 2002, Japão e Coreia do Sul. Olha o que é o destino. Preste atenção. Eu tô assistindo um pré-jogo do Brasil. Era dia 13 de junho. O Brasil ia jogar contra a Costa Rica. Jogou, né? 2002 até ganhou esse jogo por 5-2. Foi até uma goleada. Esse jogo do Brasil com a Costa Rica, 13 de junho, aconteceu em Suwon, na Coreia do Sul. E eu tô lá, ligado no pré-jogo. De repente, eu tava assistindo. Eu tinha por assinatura, eu tinha um canal português, porque eu fiquei muito apegado a Portugal. Eu tava assistindo por esse canal português as reportagens do pré-jogo. De repente, olha quem eu vejo no estádio.
na Coreia, em 2002, em Suwon. O mestre. Vocês lembram do mestre? Lógico que lembro. Eu pedi para que vocês marcassem o nome dele. O professor brasileiro, professor de anatomia. Ele era professor tanto lá na cidade do Porto como em Coimbra. Foi ele, o mestre, que me apresentou a Sol em Portugal. O mestre, o professor, ele estava assistindo ao jogo lá em Suwon. E a equipe de reportagem da TV portuguesa o entrevistou. Aquelas entrevistas, né? Olha quem encontramos aqui no estádio em Suwon, o professor da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra. Ele veio assistir, como bom brasileiro que é. E aí, qual é o teu palpite pro jogo? Ele deu lá o palpite dele, que eu não me lembro, mas porque eu fiquei encantado, eu fiquei empolgado. Eu falei, meu Deus, o mestre. Ele dando a entrevista pra TV portuguesa, a minha mulher estava dormindo. Isso 2h da manhã, o jogo ia começar... coisa de 3h30, era pré-jogo, era bem pré-jogo, umas 2 da manhã. Aí eu chamei a minha mulher, a Isa, para ela conhecer o professor, meu amigo, o mestre. E ela mesma me disse, não foi ele quem te apresentou a Sol? Foi. Então, pois ele deve saber dela. O mestre, ele deve saber dela. Mas lógico, era verdade. Como é que eu não havia pensado nisso durante todos aqueles anos? Verdade, o mestre. Mas tudo isso demonstra o que é a força do destino. Quando tem que ser, não tem jeito. Bem, então o que eu fiz? Eu esperei o fim da Copa. O Brasil ganhou essa Copa, né? 2002. E no pós-Copa, eu fiz contato com as universidades do Porto e Coimbra, onde o mestre era professor. E creiam, ele ainda era professor de ambas as universidades, mas ele ficava agora mais em Coimbra. Então eu deixei com a diretoria da Universidade de Coimbra e também deixei na cidade do Porto o meu telefone para contato com o mestre. E não acreditei quando dias depois o meu telefone toque, era ele, o mestre me ligou. Nossa! Que alegria, que delícia! Foi a nossa conversa. Ficamos quase 1 hora ao telefone. Rimos demais. Quando eu falei para ele que eu o assisti na reportagem da TV portuguesa na Coreia, durante a Copa, ele não acreditou. Falou, não é possível. Eu falei, eu assino a TV portuguesa, eu te assisti. E aí ele me contou tantas novidades. Eu contei as minhas novidades para ele. Até que eu fiz a pergunta que mais me interessava. Mestre, lembra-se da Sol? Se me lembro, sua paixão na mocidade, Valmir. Então, mestre, nessa hora expliquei a ele a maneira como a Sol desapareceu da minha vida, de mim, né, da minha vida. E perguntei, mestre, você soube alguma coisa dela por esses tempos? Ah, Valmir, sim, sei sim. Ela mora em Vigo, na Espanha. Voltou com o ex-marido dela. Ah, então era isso. Era isso o que ela queria me dizer naquele encontro frustrado nosso no restaurante. Era isso, né? Ela iria me comunicar que não seríamos mais aquele casal tão feliz que namorava pelas ruas da cidade do Porto e pelas suas redondezas e pela aldeia onde ela me fez conhecer os seus pais. E resolvera voltar ao casamento
e deixar de lado aquele amor que talvez ali começasse a parecer-lhe uma fantasia, uma digressão romântica com um rapazinho mais novo que a qualquer momento poderia deixar Portugal e voltar à sua terra, que era o Brasil. Foi isso. Realmente, aquilo me entristeceu. Mas agora, mais maduro, um dentista experiente, um homem casado, feliz, chefe de família, pai de um casal de filhos, eu acreditei em entendê-la. Acreditei em entender a Sol. Afinal, que futuro teria o nosso amor naqueles dias de mudança em que eu me preparava já para retornar ao Brasil? Eu vivia falando para ela que eu tinha muita vontade de voltar, eu sentia muita saudade. Que futuro ela poderia esperar do nosso romance? Ela não poderia vir comigo para o meu país, pelo menos não de imediato, era o que ela me falava. Será que a nossa relação resistiria a essa separação física, mesmo que fosse temporária? Será que essa separação seria mesmo temporária? Então eu acreditei compreender a atitude da Sol e, mesmo entristecido, eu resolvi de vez colocar uma pedra sobre aquilo e considerar como finalmente encerrada aquela história. Estava encerrada, estava terminada. Fiquei satisfeito. Olha, e a minha mulher, a Isa, ficou mais ainda satisfeita. Afinal, ela sabia que agora eu teria mais paz. Sim, porque a história mal acabada me fazia ter pesadelos durante o sono, sabe? Eu tinha pesadelos, a minha mulher percebia. Então era um desfecho que eu precisava. Aquele era um desfecho que eu precisava, mas eu só não podia sonhar e nem imaginar que o desfecho estivesse tão longe assim de acontecer, tão distante assim de acontecer. Porque há 8 meses depois, a contar daquele telefonema do mestre, 8 meses depois, ele, o mestre, me ligou de novo, me ligou novamente. Fiquei feliz com a chamada dele. Mas desta vez, o mestre, ele queria me dizer uma coisa muito importante. Mas muito importante mesmo. E mestre acrescentou um pouco mais de mistério àquela história que eu pensava haver resolvido. Valmir, oi mestre, Valmir, eu descobri recentemente que já naquela época a Sol, ela conseguiu realizar o sonho dela de ser mãe, Valmir. Ela teve uma menina. Oh, que legal, mestre. Eu disse assim num falso entusiasmo. Que bom que ela pôde, né, realizar esse sonho. Aquilo só confirmava as minhas considerações sobre os motivos de minha amada escolher sair da minha vida de jovem profissional dentista e retornar para o marido, voltar para o marido. Afinal, quanto tempo teria ela que esperar até que pudéssemos ter um filho? Naquela época, ter filhos a partir de uma certa idade poderia constituir sério risco para a gestante. E ela já tinha mais de 30 anos, ou mesmo um projeto quase impossível de ser concretizado. Refleti aquilo na conversa com o mestre, até em voz alta, falando com ele e um pouco comigo mesmo, um pouco para comentar a notícia que o mestre acabava de me dar. Aí houve um silêncio na ligação. Eu até pensei, sabe quando você pensa que a linha caiu? Porque houve um silêncio do mestre. Eu pensei que a linha tivesse caído. Alô, mestre? E ele respondeu do outro lado. Alô, Valmir, tô aqui. O que foi, mestre? Pensei que a linha tivesse caído. Mestre hesitou, resmungou alguma coisa que eu não ouvi direito,
Mas eu insisti. Não entendi, mestre. O que foi? Valmir, o que eu disse foi o seguinte. Pode ser que haja algum engano nessa história, Valmir. Mas, numas conversas transversais com uma amiga comum de Sol, eu soube que quando ela voltou pro marido dela, ela já estava grávida. Aliás, parece que ela já estava grávida quando ela ligou para você, a fim de combinar o encontro no restaurante em Vigo Porton. Parece que ela já estava grávida. A decisão de voltar ao antigo casamento parece que só veio depois disso, entendeu? Alô? Você entendeu? Valmir, alô? Oi, mestre. Oi, mestre, eu tô aqui. Você entendeu? Entendi, mestre. Entendi. Sim, é verdade. Não, fiquei assustado, não, fiquei assombrado. Pode ser, sim. Tem razão, pode. O senhor tá certo, pode ser. Eu preciso saber, Preciso saber, sim, mestre. Obrigado, viu? Olha, liga quando quiser. Nós também. A Isa, minha mulher, tá doida pra conhecer. Você o senhor. Você, tá bom. Tchau, mestre. Desliguei o telefone. Fiquei mudo de assombro. Meu Deus, peraí. Então aquela coisa importante que ela tinha a me dizer no encontro do restaurante em Vigo, ao qual talvez não tenha comparecido por não ter tido a coragem de me dizer, não era que ela iria me deixar, não era isso. Não era para dizer que ela ia voltar para o ex-marido, não era isso. A coisa importante que ela queria dizer, naquele restaurante, ela tinha reservado a mesa. Há um detalhe que eu não quis dizer antes, exatamente para não entregar detalhes da história antes do tempo. Mas ela tinha reservado a mesa e tinha reservado um champanhe. Um champanhe no restaurante O Porton. Óbvio que, veja, ela queria conversar comigo e comemorar alguma coisa. Então, agora eu comecei a entender tudo. O champanhe era para comemorar a notícia da gravidez, só que ela temia minha reação de qualquer forma. E óbvio, ou não tão óbvio assim, ela estava grávida de quem? De mim? Só podia ser de mim. Salvo o melhor juízo, eu era o pai da filha que ela gerou e ela deu à luz naquele 1994, quando eu já tinha voltado para o Brasil. Teve uma pergunta que eu fiz pro mestre e que eu faço questão de reproduzi-la isoladamente para vocês entenderem. Mestre, você acha que eu sou o pai? Respondeu o mestre. Valmir, não posso afirmar, mas eu tenho grandes suspeitas de que sim. Mas é óbvio que só uma investigação mais apurada pode lhe dar essa resposta, responder essa pergunta. Na segunda parte da minha história, eu vou atrás dessa resposta. Eu achei que a história estivesse resolvida, tivesse terminado. Não, a história só está começando. Porque
Eu não sou um homem de manter a minha paz sabendo que eu posso ter uma filha com uma mulher que um dia eu amei. Se tem homem que consegue dormir com essa dúvida, eu não me enquadro nesse rol. Eu não faço parte desse rol. Então você que acompanhou a minha história até aqui, não perca a segunda parte dessa minha história. Não perca. Você gostou? Dá o teu joinha. Ó, por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal. É tão importante o número de inscritos, é tão importante. Se inscreva, por favor. Dá o teu joinha, se inscreva. E se sobrou gentileza, mande sim um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.